Bem, dando continuidade à programação, convidamos como chair do próximo painel Advanced Therapy in Public Health, Unified System, Technology and Access, o coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Medicina Regenerativa e Rede Nacional de Terapia Celular, Antônio Carlos Campos de Carvalho. Médico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutor e mestre em Ciências Biológicas, Biofísica, pela mesma universidade. Tem experiência na área de Fisiologia e Biofísica, com ênfase em Fisiologia Cardiovascular, atuando principalmente nos seguintes temas: comunicação intercelular, células-tronco e terapias celulares. Foi professor titular visitante do Albert Einstein College of Medicine, em Nova York. É professor emérito da UFRJ, é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento. Como debatedor, convidamos o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marcos Aurélio Krieger, que entrará virtualmente. Ele é doutor em Biofísica pela UFRJ, é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, tem experiência na área de genética, com ênfase em parasitologia molecular, atuando principalmente nos seguintes temas: Trypanosoma cruzi, expressão genética, genômica funcional, diferenciação celular e uso de técnicas de biologia molecular para o desenvolvimento de testes diagnósticos. Foi diretor adjunto de desenvolvimento tecnológico, prototipagem e produção do Instituto Carlos Chagas da Fiocruz. É coordenador técnico da Unidade de Produção da Fiocruz para diagnóstico de ácido nucleico. Como palestrantes, convidamos o professor da Perelman School of Medicine da Universidade da Pensilvânia, James Wilson, que apresentará, por meio de um vídeo, EAV, Based Vectors as a Platform for Treating Disease. Sua carreira é dedicada às doenças raras e nas formas de tratá-las por terapia genética. É professor de Medicina e Pediatria e diretor do Programa de Terapia Genética na Universidade da Pensilvânia. Liderou esforços para desenvolver o campo da terapia genética. Mais recentemente, concentrou-se em vetores, melhorando para genes, terapia e aplicações clínicas de edição de genoma e terapia de mRNA. E convidamos ao palco o cofundador e CEO da Caring Cross, Boro Droplin. Ele vai fazer a apresentação Lentiviral Vector-Based Solutions to Treat Human Diseases. PhD pela University of Western, na Austrália, e MBA pela Johns Hopkins University. Possui experiência em design, desenvolvimento, fabricação, tradução clínica, regulamentação, implementação clínica e comercialização de tecnologia de vetores lentivirais. Fundou a empresa que desenvolveu o primeiro produto de terapia genética aprovada pela FDA e cofundou a Caring Cross. E o pesquisador do Instituto Nacional de Câncer, Martim Bonamino. Com a apresentação Gene Therapy Based Approaches to Treat Patients in SUS. Doutor em Química Biológica pela UFRJ e graduado em Ciências Biológicas, modalidade médica pela mesma instituição. Tem experiência no desenvolvimento de protocolos de terapia genética e imunoterapia contra tumores, além de atuar na caracterização imunológica do câncer. É especialista da Fiocruz, onde é um dos coordenadores da rede Fiocâncer.
Antônio Carlos, por favor. Boa tarde. Eu vou passar para o inglês, já que o painel é basicamente internacional. So it's a great pleasure to be here and to be able to introduce leading researchers in the field of advanced therapy products. As all of you, como todos vocês sabem, nós estamos vendo uma verdadeira revolução na assistência médica, especialmente para doenças para as quais não havia tratamento ou terapia eficaz no passado. E nesse painel nós teremos dois líderes mundiais no campo da terapia genética. Um deles lida essencialmente com terapias genéticas em vivo e o outro especialista desenvolveu essencialmente terapia genética ex vivo. Além disso, nós teremos um líder no Brasil e no campo da terapia genética, como vocês viram na apresentação anterior do seu laboratório. Martim Bonamino é um dos poucos pesquisadores no Brasil que estão desenvolvendo terapias genéticas para o sistema público de saúde. Eles não são apenas líderes no campo, mas também estão tentando solucionar, eu acho, os principais problemas que esse campo de terapias avançadas possui no momento presente, que é o preço dessas terapias. E esta é a razão principal pela qual a Fiocruz já assinou o contrato de transferência de tecnologia com a Karen Cross, sob a liderança do Dr. Moro. E está prestes a assinar um contrato também com o Dr. Gene Wilson, da Universidade da Pensilvânia. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra. Acho que a primeira apresentação será feita pelo Dr. Gene James Wilson, da Universidade da Pensilvânia. Hello, my name is Jim Wilson. Olá, meu nome é Gene Wilson e é um prazer estar aqui como convidado para esse simpósio sobre imunobiológicos, e eu vou falar sobre a terapia genética AAV para doenças órfãs. E um histórico breve sobre esse tipo de terapia. Há 4 gerações nesse tipo de tratamento. O primeiro foi com isolados, e nos anos 60 com um laboratório de preparação. E na virada do século, o meu laboratório expandiu o repertório deles através da identificação de sequências de AAV, usando fontes. Esses vetores tinham nomes como AAV8 e AAV9, que estão atualmente sendo desenvolvidas. Mais recentemente, houve esforços para o desenvolvimento de versões com engenharia genética, e eu vou compartilhar com vocês um pouco dos dados nesse desenvolvimento. Para falar hoje, o foco aqui é para tratar transtornos, os desafios da terapia genética, e o maior desafio deles é injetar dentro de uma célula, e considerando essa barreira, esse é um desafio muito difícil, essa injeção direta, e avaliamos as formas dessa injeção com lugares múltiplos no cérebro diretamente, e também usando o fluido espinhal com uma punção lombar, e também na cisterna magna,
que é o que a gente tem usado em todos os nossos programas. Quando a gente pensa nessa terapia genética, a gente deve pensar como uma plataforma na qual a gente elabora a força da entrega em termos de muitas doenças e considerando o sucesso, diminuindo o custo e melhorando o cronograma. A gente tem essa com o HU68, que é muito similar a- às demais, e também tem essa de transfecção aderente 293, e também com essa introdução interna da cisterna magna. E as aplicações terapêuticas que estamos buscando dentro das doenças neuropáticas globais são uma inserção em algumas partes do cérebro menores, e a gente tem doenças de armazenamento liosomais, e a gente começou a trabalhar com essa abordagem com a demência adulta contraída e também algumas doenças malignas. E essa abordagem também é usada para acertar células da espinha dorsal, e a gente está desenvolvendo nova geração da SMA1, 2 e 3 e no tratamento da ELA. E os aspectos mais avançados dessa plataforma são descritas nesse quadro e são doenças que afetam o armazenamento no cérebro, e todas elas são estágio clínico mais avançado, é a MPS2, que a gente tem avançado, e é uma colaboração com outra empresa. A gente também tem essa que está GM1 e MPS1, que estão entrando numa fase de passagem biológica, e também a CRAB, que eu vou compartilhar dados com alguns exemplos. O primeiro é esse gangliocidose, que é um defeito que leva a uma acumulação de GM1 como substrato. Essa doença tem muitos tipos, subtipos, e o pior é aquele em menos de 6 meses de idade, em crianças. O histórico da patologia é a acumulação do substrato que leva a esse tipo de imagem no cérebro, que está associada com uma degeneração muito rápida do cérebro. História natural da GM1 infantil ao desenvolvimento de marcos que não foram alcançadas, e manifestações de hepatomegalopatia e recursos faciais. E isso foi mostrado em muitos estudos e avaliados na história natural dessa doença como um diagnóstico com menos de 12 meses de idade, e a gente tem um acontecimento rápido, e você vê que há uma mortalidade de 50% dentro de 2 anos de idade. Então, é uma doença muito significativa. Estamos desenvolvendo uma terapia genética, mostrando que a gente pode diminuir a ocorrência do substrato e aumentando a sobrevivência. Na Universidade da Pensilvânia, a gente conduziu esse estudo nas crianças da primeira infância, da segunda infância e em adolescentes, usando essas abordagens. E você pode ver que nesse primeiro caso você vê também os marcadores e também danos cerebrais, danos neurais também em crianças, e menores em crianças com idade mais avançada e adolescentes. E você vê também a acumulação, e você vê que tem um óbito absoluto até 40 meses de idade. Essa
idade mais avançada nas crianças tem uma mortalidade menor e você tem uma chance maior de sobrevivência. Então, são biomarcadores que mostram uma aceleração. Eu gostaria de mostrar resultados da fase 1 e 2. A gente usou 4 indivíduos com dose baixa e dose média, com a dose alta, e a gente usou o CSF G1 e a gente consistentemente reduziu a dose até os níveis normais. E quando a gente olha para todos os pacientes que estavam participando do estudo, tinham esse diagnóstico, então com essa ativação antes das 12 meses de idade, você tem uma completa sobrevivência, mostrando um resultado dramático aqui, considerando que a terapia mostra, e a gente está estudando o acesso global comercial para os pacientes. E também com essa distrofia de Krabbe, a gente mostra Krabbe infantil, doença de Krabbe, e é uma doença degenerativa e acontece com menos de 6 meses de idade, e o prognóstico é de morte entre 2 e 5 anos de idade. Você tem uma acumulação de substratos e citocina. Como eu falei, a gente usou os indivíduos e a gente espera estudar isso com outros também. Eu gostaria de mostrar esse suporte que é do modelo canino, que é a mesma tipo. Você tem um enfraquecimento das pernas traseiras, uma eutanásia de 8 a 16 semanas, e você pode ver que aqui é um cérebro com um Krabbe e aqui é um cérebro de um paciente saudável, à esquerda. E a gente avaliou esses cães não tratados, cães normais e os cães tratados. E os cães sem tratamento, a gente conduziu com velocidade, eles precisavam usar antes da progressão da doença, e a velocidade era normal, e os tratados e animais normais, e os tratamentos sem tratamento mostraram biomarcadores, e você vê a diferença com os cães sem tratamentos. Então, aqui tem uma correção, que são 2 cães da mesma ninhada, e você vê que ele já apresenta sintomas, tentando se mudar, perdeu funções motoras e ele teve que ser eutanasiado muito rapidamente. E um irmão dessa mesma ninhada foi tratado logo depois do nascimento com a injeção dos vetores. E aqui tem um animal com 2 meses de idade. Você vê que não tem nenhuma disfunção motora e é um cachorrinho muito vibrante e alegre. Então você vê uma correção estável e eficiente que está é, ah, mostrando o avanço nos ensaios clínicos. Então, a gente também tem uma iniciativa muito en- entusiasmante, que é um medicamento chamado Zolgensma, que para tratar a atrofia muscular espinhal tipo 1, e é um tratamento, uma droga para tratamento com diagnóstico antes de 6 meses de idade, e tem uma mortalidade de 75% antes de 13 meses de idade. E é um produto que foi usado, chamado AAV9, e correndo esse defeito genético, e com doses muito altas que levam a uma melhoria considerável no prognóstico dessa doença. Então, a dose é muito alta, 14 GC por quilo, e está associado com uma toxicidade de sistema muito alta.
e o custo do vetor é quase 250 mil dólares por dose, e é muito alto para tratar a versão atenuada dessa doença. Então, isso considera as geografias e custa mais de 2 milhões de dólares, e as autoridades governamentais podem negociar um custo mais baixo. E, claro, você tem esse alto custo e uma toxicidade muito alta. Então, estamos no processo de tratar essa mesma doença, que chama-se Next Gen, e a gente tem estamos propor usar uma aplicação da cisterna magra ao invés de intravenosa, e estamos injetando de uma forma intravenosa no sistema nervoso, e aqui a comparação com a cisterna magna. Então, você tem quase o dobro do resultado, e no fígado você tem mais que o dobro, quase o triplo. E você tem os vetores otimizados na entrega, que tem ah, em- uma versão otimizada, e você também pode reverter outra toxicidade que está associada à toxicidade desse medicamento. E a gente mostra um fator de melhoria aqui que mostra a taxa de sobrevivência e em ratos. Então, isso é tem uma eficácia melhorada e uma segurança, e você também tem um custo de manufatura que é reduzida para 25 mil dólares, e também ela cura SBMA, trata SBMA, entre outras doenças. Então, para concluir, estamos muito entusiasmados de trabalhar com a Fiocruz no Brasil e para identificar formas de conseguir a aprovação desses produtos e tê-los distribuídos para os pacientes. E uma forma de fazer isso é criar um centro de excelência de pesquisa e comercial, e isso é através de centros qualificados e parcerias e de defesa, grupos de defesa dos pacientes, e também nas mídias sociais, e incluindo a nossa rede de trabalho. E a gente tem uma melhoria muito grande no acesso e no desenvolvimento nos Estados Unidos e Brasil, que estão trabalhando com o Ministério da Saúde e Fiocruz, também em Londres, na Coreia do Sul e na Arábia Saudita. Eu quero agradecer muito pelo convite para participar nesse simpósio incrível, e eu estou entusiasmado com a nossa colaboração e nossos principais partes interessadas no Brasil para diminuir o sofrimento dos pacientes com essas doenças raras. Então, agradeço muito o convite. Now, thank you, Jim. Ok, muito obrigada, James, pela apresentação ótima. Agora, Dr. Boro Dropulic, que vai apresentar o que a Caring Cross está fazendo, e especialmente o que pode fazer também em colaboração com a Fiocruz no Brasil. Boa tarde. É um prazer estar aqui, e eu quero agradecer o Antônio e os organizadores por nos convidar. E eu queria apresentar, tenho a necessidade de apresentar, mas estou muito feliz que a Caring Cross pode colaborar com a Fiocruz e a Biomanguinhos na colaboração de transferência de tecnologia, e eu vou falar sobre isso na minha apresentação. Para aqueles que não sabem, a Caring Cross é uma organização sem fins lucrativos, mas a gente funciona como uma empresa de biotecnologia, no sentido que a gente desenvolve tecnologias, implementa em colaborações completas e para distribuir tecnologias para parceiros ao redor do mundo. Então, aqui é só
para dar uma noção de os produtos que têm sucesso clínico. Então, são produtos de células, terapias de células CAR-T e pacientes que receberam isso com indicações oncológicas como leucemia, linfoma, maioloma e também as terapias de célula-tronco genéticas, mas também para outros tipos de célula e outros tipos de tratamento. Nós estamos focados nessas terapias autólogas porque elas funcionam muito bem. E elas são, o que elas são? Você pega as células de um paciente, você faz uma mudança, alteração genética, e você usa os vetores e você reintroduz de volta para o paciente. E nós focamos nessas tipo de terapia. A gente pode ter um doador, né? Mas nesse caso de processo de fabricação é muito rápido, porque elas funcionam muito bem. Existem outros tratamentos no horizonte, mas estão muito mais longe no futuro, e comparando com essa segurança e a eficiência dessas terapias autólogas. Então, você facilita esse paradigma e você consegue disponibilizar para um número maior de pacientes. Mas os preços são muito altos. O Chemtrial é 475 mil, 375 mil para a Yescarta, e um tratamento completo é 8 milhões de dólares. Isso é um custo muito alto. E esse é só o custo do medicamento e não é sustentável no prazo longo, mesmo nos Estados Unidos e na Europa. Tem um número muito limitado de pacientes que estão usando, estão tratando com esses medicamentos e não tem dinheiro no sistema para sustentar esse tipo de tratamento. Particularly for underserved populations. And those underserved populations are not just in low middle income countries, they're also in the US, and this is just a data point here. Estados Unidos é uma questão muito importante. Nós temos aqui a utilização de terapia CAR-T por raça nos Estados Unidos de 2016 a 2021. O que nós vemos aqui é que cerca de 80% dos pacientes que estão recebendo terapia CAR-T eram brancas, pessoas brancas, e os brancos são 60% da população americana, ou seja, é um acesso desproporcional para pessoas que são subrepresentadas na distribuição global, além das nações desenvolvidas de alta renda. Por exemplo, não existe acesso significativo, como nós sabemos, por causa dos preços elevados. Então, por que existe um preço tão grande aqui? É uma logística complexa. Quando as companhias farmacêuticas que possuem esses produtos, elas têm seus próprios sistemas e redes logísticas e as suas próprias fábricas, e é compreensível. Eles enviam um produto, vamos ver se funciona isso aqui, isso significa que você está enviando o produto do hospital, em primeiro lugar, para a fábrica e depois de volta para o hospital. E, geralmente, existe uma instalação por país, ou seja, a logística é muito complexa. E essa complexidade toda entre o hospital e a companhia, e a fábrica, e a seguradora, a empresa seguradora, e a fábrica principal de produção é difícil de gerir, e você precisa de tantas pessoas para manter essas instalações, especialmente a cadeia de segurança, ou seja, a companhia quer ter a sua própria infraestrutura, a sua própria instalação de manufatura, e os custos de capital são muito elevados, eles acabam passando para o preço final do produto. O resultado para o paciente não é tão excepcional assim. Quando você tem, por exemplo, que passar de um estado para o outro dentro do mesmo país, isso dificulta o acesso dos pacientes. Nos Estados Unidos, por exemplo, 56 a 80 dias na média. Muitos pacientes com doenças avançadas não recebem essas terapias no momento adequado, no tempo adequado, eles acabam vindo a óbito. Isso é inaceitável e é difícil para os pacientes viajarem longas distâncias.
porque os centros de tratamento são distantes e eles não têm acesso a esses produtos. Realmente, a situação não é ótima, não é ideal. Com relação à redução de custos e acesso viável, nós temos que realmente estabelecer uma estrutura onde o produto seja fabricado próximo ao centro clínico e o ponto de cuidado, de assistência médica. Isso é muito mais econômico, é muito mais ágil e eficiente do que uma única fábrica produzindo para o país inteiro. E não existem questões de impostos, por exemplo, pagamentos entre estados ou dentro do país, nos Estados Unidos, por exemplo. E muitas vezes nós temos que encurtar o tempo que leva para a pessoa ter acesso a um medicamento tão vital, tão importante para a sua saúde. É melhor para os hospitais. Quando os hospitais fabricam os produtos, têm acesso ao produto localmente, podem fazer um cronograma melhor para os seus pacientes. Pacientes que já estão com uma doença avançada terão acesso mais rápido, mais ágil ao medicamento, se ele for produzido localmente. Muitas pessoas vão dizer que os hospitais não conseguem fabricar esses produtos, são sempre companhias, mas, na verdade, isso não é verdade. Não é verdade. Muitos hospitais têm capacidade de produzir. Muitos hospitais produzem produtos sanguíneos, por exemplo, e células CAR-T no próprio hospital. Então, não é impossível. Nós temos que melhorar a tecnologia, enfocar processos de manufatura mais simples e ágeis e eficientes, em contraste justamente a um sistema grande e que é muito oneroso, os custos são muito altos, você poupa na mão de obra, mas você realmente não agiliza o processo de produção, distribuição e acesso. Nós temos que integrar a automação quando necessário. Muitas vezes não é necessário para produzir produtos seguros e funcionais. Se for necessário no futuro, a automação pode ser implementada. Quando pensamos nos pontos nas clínicas e nos hospitais, você vai perguntar, você consegue fabricar produtos consistentemente na sua rede? O FDA está realmente analisando essa questão e tem dado apoio. Na parte da esquerda, você vê, por exemplo, a distribuição de medicamentos aqui. Um hospital, por exemplo, tem dificuldade de acesso, mas se você tiver uma rede maior, facilita muito. E aqui você tem células autólogas que são extraídas do paciente e reinstituídas. É um ponto muito importante para a produção local. Existem dados aqui, se analisarem a parte de baixo, na Espanha já desenvolveram uma rede para produzir células CAR-T e realmente o produto é bem sucedido, ágil e eficiente. Essa estratégia está sendo considerada em outros países com um sucesso de implementação muito importante. Nós precisamos de dados para mostrar a comparabilidade entre diferentes locais. Nós temos aqui células CAR-T e POC também. Perdão, as manufaturas, por exemplo, os resultados clínicos. Nós temos os mesmos instrumentos e materiais, os mesmos meios e mesmos reagentes em ambos os hospitais, e os produtos eram muito semelhantes. Você vê aqui em Cleveland, em Ohio e na Europa, mostramos nesse estudo que o produto é muito semelhante em ambas as margens do Atlântico e leva 8 dias para chegar até o paciente. Todos os pacientes que estavam esperando esse remédio tiveram acesso a ele no hospital, ou seja, produzir as coisas localmente de forma mais ágil é muito importante. É que nós temos mais detalhes. Nós temos a equipe da Case Western e esse teste clínico aqui você vê que nós tivemos 82% de resposta clínica geral. Na parte de cima da direita, temos pacientes de 2 diferentes famílias, um teste pediátrico, no centro pediátrico em Moscou, e 90% de taxa de resposta. Eu vou focar a sua atenção rapidamente no painel de baixo. Eu estou muito entusiasmado. Eles tiveram um relatório que foi
publicado na imprensa. Eles estão tratando leucemia que metade dos pacientes perdem o antígeno depois de fazer a terapia de CAR-T, célula CAR-T. Ou seja, nesse teste tivemos 92% de remissão completa. Apenas um paciente teve recidiva depois de 2 anos. Então, estamos muito entusiasmados. Vamos continuar. Os produtos da Caring Cross têm muita eficácia e agilidade para realmente evitar a recidiva em pacientes. Quando pensamos na produção no hospital, pensamos em instalações. E as instalações que você pode ter aqui ou são quartos, salas limpas que já existem no hospital para fabricar célula CAR-T, mas alguns hospitais não têm acesso a salas higienizadas. Estamos procurando uma fábrica na Flórida que fabrica essas salas higienizadas. Olha aqui vocês veem, né, sem germes e unidades móveis que você pode colocá-las num estacionamento de um hospital. Você precisa de força, de energia elétrica e conexão com a internet. E a forma como isso é organizado, você tem uma instalação de referência aqui na parte de cima da tela e instalações clínicas. E esse é o modelo que vai ser implementado aqui no Brasil. 3 unidades vão ser manufaturadas nos Estados Unidos. Uma delas será uma unidade de teste justamente para que se possam testar os protocolos, e a outra será instalada na região metropolitana do Rio de Janeiro. A unidade tem essa aparência aí, mas é surpreendente ver que aqui você tem a manufatura e aqui embaixo você tem o QC. QC e a manufatura muito perto, ou seja, você não quer manufaturar um produto que depois vai ser testado do outro lado do hospital. Você tem que fazer o teste logo ali para você obter resultados consistentes. Acesso e eficiência de custo. Esse é o nosso modelo de parceria. Nós temos aqui o modelo típico aqui. Eles fazem produtos inovadores, tem IP e propriedade intelectual inovadora que protege o segmento de mercado, a fatia de mercado, e eles falam do pacote de custos para que os custos sejam reduzidos. E nós apenas desenvolvemos terapias que são controladas pela empresa e tem uma taxa de retorno que satisfaz os acionistas. Não é nada errado nisso, é por isso que a biotecnologia funciona, os produtos têm que ser rentáveis. Hoje, por exemplo, nós temos vacinas que não são rentáveis, e nós estamos lidando com o mundo corporativo, onde o fator lucro é muito importante. Então, e não há nada errado com relação a isso. Nós estamos tentando melhorar e através de inovações e ter liberdade de atuar. Não existe propriedade intelectual que nos impeça de fazer esses produtos e podemos fazer isso baseados com equipes de alta qualificação e já estão em domínio público. A terapia genética já está aí há 20 anos, essas ideias já são conhecidas e mesmo a propriedade intelectual já expirou, são de domínio público. Você tem que ser realmente, para você ter uma patente no mundo da propriedade, no mundo da genética, você tem que ter uma ideia realmente muito inovadora. Estamos focados na redução de custos, trabalhando com sistemas de saúde pública, Medicare, Medicaid nos Estados Unidos, motivados para reduzir os custos materiais e democratizar o processo. Estamos alinhados com hospitais e sistemas de saúde para reduzir custos e aumentar o acesso. Perdão, voltando aqui. E isso é o que nós fazemos de uma forma bastante reduzida na parte esquerda, manufaturas e inovações, tecnologias, biotecnologias. A minha equipe já faz isso há décadas, a manufatura, os materiais e reagentes utilizados nesses processos e o desenvolvimento. E aqui nós temos os nossos colaboradores, candidatos aqui, leucemia, doença falciforme, são candidatos, colaboradores na parte da direita, e os sistemas logísticos, o desenho de unidades móveis, como eu havia comentado, e também a integração com a inteligência artificial. Existem colaboradores aí também. Estamos focados no desenvolvimento de um processo simples e robusto. Vou mostrar o processo aqui, mas levar um produto, seja sangue ou não,
porque o sangue é um custo mais baixo do que fazer a forese aqui, a seleção, transdução, obter vetores. Nós não podíamos depender de uma terceira parte para fazer vetores que fossem baixos, porque eles iriam cobrar muito. E não estabelecemos uma companhia chamada Vector Bio e vimos a expansão, por exemplo, para acordos de cooperação. O nosso módulo geral, o nosso modelo geral, perdão, você tem reagentes de teste distribuídos em centros que têm plataformas semelhantes ao redor do mundo, os mesmos instrumentos e os mesmos reagentes, a equipamentos. E esse é o nosso modelo para fazer com que as coisas sejam consistentes ao redor da rede no mundo. Aqui nós temos slides, a nossa parceria com a Fiocruz é Biomanguinhos. Temos muito entusiasmo nesse trabalho conjunto. A transferência de tecnologia nos diz que poderemos trabalhar cada vez mais no Brasil, em benefício do Brasil e da região latino-americana de uma forma geral. O custo será cerca de 3.500 dólares por dose, estará disponível ao sistema de saúde sem custo significativo para os pacientes. A transferência de tecnologia exclusiva não apenas para o Brasil, mas para toda a América Latina, e nós construiremos um hub de inovação aqui. A Fiocruz e a Manguinhos será um centro de referência para locais clínicas no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil e na América Latina de uma forma geral. E queremos realmente aumentar a produção e a parceria. Eu gostaria de agradecer o apoio e a visão do ministro da Saúde, da ministra da Saúde, que viu a importância de trazer essas tecnologias para este país, e realmente estamos muito entusiasmados de fazer parte dessa cooperação. E a transferência de tecnologia já começou. Na semana passada, alguns membros da Fiocruz vieram conversar conosco. Começamos as primeiras fases para fazer a transferência de tecnologia. A primeira parte, que é a manufatura, a produção de células CAR-T. E, alguns dias atrás, estamos cooperando como uma companhia indiana chamada Imenac, que fez a primeira aprovação de CAR-T na Índia. Temos uma parceria com eles para que esse produto possa ser comercializado e que chegue às pessoas na Índia que necessitam disso. Estamos trabalhando numa rede de clínicas e hospitais nos Estados Unidos. Comparado com muitos outros países do mundo, os Estados Unidos tem um sistema de saúde muito difícil. Você tem um sistema público de saúde nos Estados Unidos com a opção de assistência particular. Nos Estados Unidos você tem uma rede de apoio Medicare, Medicaid, para aqueles que não têm uma renda suficiente, mas muitos desses pacientes de Medicare, Medicaid não têm acesso, porque Medicare e Medicaid pagam $958 pelo produto da célula, mais o cuidado, a assistência do paciente. Agora, se o produto custa $3.750, não há dinheiro para apoiar o produto e a assistência hospitalar do paciente. Nós acreditamos que nossos custos serão muito mais baixos nos Estados Unidos, com a mão de obra mais alta, haverá um preço de $100.000, por exemplo, deixando $150.000 para os custos clínicos, que faz com que seja viável, factível nos Estados Unidos. Estamos recrutando centros de pesquisa nos Estados Unidos para fazer esse modelo. Algumas slides com relação ao biomédio vetorial, o vetor, nós sabemos como lidar com vetores, vamos investir dinheiro, queremos uma relação com as empresas com tecnologia eficiente, mas faremos esses vetores a um preço mais baixo para que possamos trabalhar com outras companhias para fornecer esses vetores de uma forma bastante mais eficiente a preços menores. Estamos na mesma instalação em Gaithersburg, uma equipe fantástica. Eu vou mostrar aqui apenas os vetores. Aqui normalmente você vê quando você tem de 10 a
numa dose de alvo, você tem que concentrar cerca de 10 vezes, mas isso é muito bom. Quando você não tem que concentrar muito, então você consegue muita agregação, ou seja, a carga é muito mais alta, a produção é mais rápida e mais alta. Essa tecnologia será transferida para a equipe da Fiocruz. O que a mensagem, o que a nossa companhia faz adiciona velocidade e eficiência a esse produto. Os nossos colegas da Fiocruz serão capazes de ver aqui, nas últimas semanas, vamos começar, por exemplo, com um Look-Back para sangue, anticorpo de seleção, num passo único, células T purificadas, você coloca no adjuvactor, reagente de adifação, incuba por 7 dias, coloca de volta na sativa separada formulação, que está pronto para infusão, é muito barato, e o custo material em que incluindo o vetor é $20.000. E você obtém uma recuperação de célula muito grande aqui, não apenas por idade de célula T muito boa, mas também alto nível de células gama-delta. Eu tenho pouco tempo, mas eu vou passar rapidamente pelos últimos slides. Basicamente, o que nós temos aqui é um alto percentual de células-tronco. Eu não terei tempo para detalhes, mas nós temos um CAR de HIV, falciforme, a leucemia, como disse anteriormente, um CAR triplo é melhor que um CAR simples. São experiências com animais aqui, animais que receberam 4 populações de células. Aqui nós temos os monocars, eles têm recidiva. CAR triplo não tem recidiva. Aqui nós temos alguns candidatos muito bons, mostrando boa transdução, eficiência e justamente a morte das células-alvo. Então, temos dados animais aqui, nós temos a obliteração do tumor nos animais, e não apenas isso. Quando desafiamos esses animais com o tumor, eles estavam completamente resistentes. Foi com muito entusiasmo que levamos esses retornos, esses resultados para a nossa comunidade médica. Não teria tempo para abordar os detalhes do HIV, mas teríamos um próximo esquema, e para a doença falciforme também é muito importante, uma doença importante, especialmente no Nordeste do Brasil, mas o preço do produto é muito alto, apenas para mostrar. Esse tipo de produto, ele cura, você pode ver aqui à esquerda que você tem em roxo, e depois da terapia você vê que não tem crise nenhuma. Então, na beta-talassemia, e você precisa de uma única dose para poder curar o paciente, mas ainda é muito caro. É 1,5 milhões de dólares. A gente vai fazer pelo menos por 1/10 do valor. E isso aqui são os dados clínicos, estamos muito empolgados com eles. E nós não somos pessoas que viemos para esse campo, mas estamos nesse campo. A maioria de nós está falando isso por 20 a 30 anos, então temos muita experiência, queremos compartilhar essa experiência e queremos curar a maior quantidade de pacientes possível. E eu queria agradecer a nossos parceiros. Precisa de muita gente para fazer essa iniciativa. A gente não pode fazer isso sozinho. Muitas pessoas são necessárias, muitas instituições, e eu agradeço muito o tempo de vocês e a atenção. Ok, Boro. Agora temos Martin Bonamino, que vai falar conosco sobre o uso dessas terapias no nosso sistema único de saúde. Obrigado, Antônio Boro, Jean, que não está aqui. Esse é um tópico difícil de falar sobre essa abordagem baseada em terapia genética para tratamento de paciente no SUS, porque teve pouquíssimas tentativas desse tipo de tratamento. Tem poucos tratamentos que foram tratados até agora usando produtos comerciais como esses que foram mencionados pelo Boro e o Jim. Então, é um desafio bem grande, na verdade.
E eu acho que o esforço que estamos fazendo em muitas instituições aqui no Brasil, ele ajuda a preencher essa lacuna e oferecer esse tipo de terapia para a maior quantidade de pacientes possível com um custo acessível. E acho que se a gente tiver esse debate daqui a 2 ou 3 anos, e teremos certamente coisas diferentes para falar, mas eu basicamente vou colocar o modelo Carter aqui, porque é tipo uma caixa de areia em que algumas alternativas já foram pensadas e desenvolvidas como essas, e agora com a coordenação nesse estudo de células CAR-T e também com esses baseados em vetores. Então, principalmente nas células CAR-T, tem um ambiente mais interessante para a gente discutir, principalmente no cenário do Brasil. Então, vamos falar sobre, basicamente, essa parte da complexidade das terapias celulares. Então, são células modificadas geneticamente, e a gente tem mais de 30.000 pacientes sendo tratados com esse tipo de produto no mundo inteiro. Então, é bem seguro e bem possível. Então, é isso que a gente deve enfrentar agora. E claro que a gente tem visto essa complexidade que aumenta cada vez mais. O Boro mencionou que a gente está tentando fazer essa forma simples, essa abordagem que é acessível, e a gente tem visto produtos que estão ah, trabalhando com células geneticamente modificadas e também outros tipos de célula que podem gerar uma miríade de produtos. Então, essas alternativas, se não, algumas, se não todas, a gente vai ter isso para o SUS, e tem um uso canônico das células CAR-T, usando também os vírus vetorizados e outras abordagens também para os pacientes. Então, eu acho que isso não é mais necessário definir com as moléculas, mas isso é uma molécula quimérica e eu acho que é muito importante destacar que é importante mostrar a cristalização de décadas de desenvolvimento e de conhecimento de imunologia e biotecnologia. Então, é um exemplo muito bonito do que podemos alcançar uma vez que a gente consiga decifrar os mecanismos biológicos. E outra questão importante de falar é que temos sabores diferentes do células cartel e os modelos são os domínios vinculativos e também no RIND e também a estrutura dessas células podem ser mudadas, então podemos desenhar e redesenhar essas células e é uma forma de usar as questões de IP e a gente pode combinar esses domínios. Então é importante porque nós vamos desenvolver novos tipos de tratamentos e a gente pode oferecer isso para a população brasileira. Então, essa é uma lista curta dos produtos que foram aprovadas. As que estão em vermelho foram aprovadas em Brasil, então elas somam quase 2 milhões de reais. E claro que não é razoável para o sistema público, mas até para o sistema privado aqui. Mas o que a gente ouviu hoje foi sobre como fazer isso de uma forma mais acessível. Então, eu tentei condensar as soluções que a gente viu no país. But I'd just like to mention that for producing any of these advanced therapy E products, com esses produtos de terapia avançada, como uma mudança, e começar matérias-primas que não estão disponíveis no Brasil ainda. Então, são os plasmados e fragmentos de genes e RNA e DNA e vírus vetorizados, e nenhum deles estão tratando ainda com vírus produzidos no Brasil, mas eu acho que daqui a um ano a gente vai ter um novo cenário, mas essa é a situação que temos agora. Precisamos ter uma mudança, então,
para a produção desses bens e de materiais no Brasil. E acho que uma parte grande disso é produzido pelo Biomanguinhos e Butantan, e pode ser um bom caminho de fazer isso acontecer de uma forma rápida. Então, a gente tem formas diferentes de ter acesso às células CAR-T, que é primeiro é comprar das grandes farmacêuticas. Eu fiz uma analogia aqui com o café. Vocês conhecem essa marca de café? Então você diz o seu nome, eles escrevem o seu nome. Você também pode preparar nessas máquinas automatizadas e você pode comprar as cápsulas, você aperta o botão e a máquina vai fazer todo o processo para você. Você pode também produzir ou desenvolver, então aqui você pode buscar o café, você pode colher, você pode ter a ajuda do nosso pássaro jacu e você precisa coletar as fezes, né, do pássaro, e depois você faz o seu café. E botar nessa perspectiva dos produtores, você tem os usuários, os produtores, os desenvolvedores. E a mesma coisa para as células CAR-T. E você tem uma paisagem diferente no Brasil, que você às vezes está usando e comprando isso, e alguns estão produzindo isso com máquinas ou plataformas automatizadas, e uns estão desenvolvendo as células. E a gente viu alguns grupos aqui que estão desenvolvendo isso, e alguns deles têm a capacidade deles para levar até o final. Então, fechando o ciclo inteiro de concepção, desenvolvimento e a produção e o teste a testagem em humanos. Isso que tem acontecido no Brasil hoje em dia. E você pode classificar esses centros, você tem centros produtores, alguns deles usam plataformas automatizadas, como a plataforma Prodigy. Então, temos o Hemocer no estado de Ceará, o Einstein em São Paulo, temos algumas máquinas que estão fazendo isso no Butantã, em Ribeirão Preto. E então esses centros estão produzindo agora nessas máquinas automatizadas. Mas nós temos um gargalo importante que são os vetores virais, que é um dos bens que a gente precisa os ingredientes principais dos materiais que você vai colocar para transduzir as células no processo. Então, alguns grupos estão colaborando com equipes de Barcelona, por exemplo, e desenvolvendo isso dentro das instituições e desenvolvendo os vetores. Alguns estão buscando os motores, estão fazendo aqui no Brasil, outros estão conseguindo isso com outros centros, mas é uma situação complexa onde você compra a célula CAR, mas você não tem o combustível. Você tem outros centros de desenvolvimento que usam sistemas fechados, por exemplo, o Instituto Einstein, que desenvolveu um protocolo de produção baseado no sistema automatizado, e às vezes eles usam uma solução híbrida, como por exemplo em Ribeirão Preto. E então você tem também alguns iniciativas de ponto de cuidado locais, e o primeiro momento disso no Brasil, que isso aconteceu, os pacientes eram enviados para fora do Brasil, então depois a gente teve a aprovação para esse tipo de tratamento no Brasil, mas o produto foi fabricado em algum outro lugar do mundo. Então, você tem os ensaios clínicos aprovados, e alguns deles no Brasil, um do Instituto Janssen e outro do Instituto de Ribeirão Preto, que já está recrutando e tratando pacientes. Então, você tem muitos desafios e oportunidades para desenvolver esses tratamentos e aplicá-los no SUS. E os desafios que temos, que é uma rede extensiva de bancos de sangue, e por um lado você tem instituições e outros você tem grupos que foram treinados para fazer o tratamento autólogo, e também tem a questão do transporte, e esse vai ser
a base para a aplicação dessas terapias de células CAR-T. E foi se estabelecido algumas iniciativas que são importantes para tentar abordagens de prova de princípios nesse tipo de terapia. Nós temos um país enorme, então é um desafio grande como oferecer isso para as diferentes regiões do país. Temos o SUS, que é um sistema grande, que é um grande comprador, e também temos uns desafios em relação ao fornecimento de de vírus vetorizados. Então, se você tem a Biomanguinhos, por exemplo, que estão oferecendo esse tipo de fornecimento. E temos oportunidades também, muitas delas são em relação aos canais, porque a gente pode transformar esses desafios em oportunidades. Então, temos essa capilaridade de pacientes a serem tratados com esse sangue cord. E temos experimentado também com esses centros, com o transporte para fazer a gestão desse tipo de processo. E também temos a capacidade para produzir esses recursos, esses bens. Então, nós temos esses institutos importantes como o Biomanguinhos, o Butantan, que mostraram que eles podem engajar e produzir vacinas que são biológicas e agora também esses vetores virais com o DNA e etc. E uma coisa boa sobre as células CAR-T é que elas parecem um dispositivo de tecnologia em que você pode montar as partes. Então, você tem essa possibilidade de montar as células de várias formas e te dá liberdade e flexibilidade de operar e aplicar. E você pode desenvolver também melhorias no desenho, no processo. Então, aqui é um exemplo do que a gente está tentando fazer com os nossos grupos e aqui no Brasil também. Nós temos agora alguns receptores de antígenos quiméricos que foram aprovados, não o triplo, mas o 20 e o 22 também. Então, a gente tem alguns produtos que foram aprovados no Brasil. E, claro, a gente precisa desenhar e validar esses domínios de reconhecimento de antígenos. Então, por isso que é importante que, com essas iniciativas entre o INCA e a Fiocruz, mas também as universidades brasileiras, e que nós chamamos de Mucuripe, CAR-T Mucuripe, que é em Fortaleza. A gente tem uns representantes aqui, Giovanni está aqui, Marco Giovanni Cyr, e eles desenharam algumas desses produtos para a gente poder combinar de diversas formas. E a gente tem também o CD20, que já foi validado aqui. Tem aqui um CD19 também, que foi validado aqui também. E eles se comportam praticamente da mesma forma com o benchmark. E também você tem o CAR-53, que é usado na maioria dos usos comercializados pela indústria farmacêutica. E aqui você pode ver que você pode inovar, você pode copiar, você pode fazer como um domínio genético. Isso é importante porque agora a gente tem liberdade para operar. E a gente também tem esses testes em vivo. E a gente tem que tentar isso, a gente deve fazer biovetores, e isso tem um custo grande financeiro. E se você quiser fazer com um número limitado de pacientes, com até 8 pacientes, e a gente está comprometido de desenvolver novas formas para o humano usar uma fração pequena da célula CAR, e aí isso pode reduzir o custo também e criar soluções, como o Leonardo acabou de demonstrar para a gente. Então, os modelos de produção também também é um tópico importante aqui. A gente começou na academia, a gente passou por algumas rodadas de validação. Isso foi comprado e incorporado pela grande indústria farmacêutica, não somente
ela, mas também a gente está tentando fazer um desenvolvimento mais consistente com essas máquinas autômatas para facilitar o processo. Isso torna os centros locais para tratar os pacientes com essas células nos pontos de cuidado. Então, estamos tendo uma espécie de movimento e de voltar para a produção centralizada. E eu posso mostrar alguns exemplos de como isso pode ser feito. Algumas dessas plataformas estão aqui. Eu mostrei aqui 3 exemplos. A gente pode também acontecer e receber muitos exemplos que podem acontecer, fazer o mesmo e o integralmente automado, o semi-automatizado e outros modelos também. A gente está tentando estabelecer isso em seus hospitais, em vários hospitais, e para usar esse tipo de tratamento. Outra coisa que também é importante, que são os biovetores por si próprios. Isso também pode ser muito caro, mas também os biovetores e a estrutura atual, isso quer dizer que a gente pode usar diferentes moléculas. E se você combinar essa alternativa que você pode encontrar, talvez dúzias de configurações de CAR, e você pode ter uma liberdade de operar nesse tipo de processo também. E aqui estão os custos dentro de uma instalação nos Estados Unidos ou na Europa, que pode custar mais de 1 ano para você conseguir uma vaga para produzir uma CAR nova. Então, se alguém tem uma ideia brilhante, isso pode custar 1,2 milhões de dólares e 1 ano para você ter uma boa produção e uma forma boa de inovar. E também é um trabalho integral, de tempo integral, você não é algo que um centro amador pode fazer. Então, é por isso que nossas unidades de produção, e eu estou aqui citando 2 unidades, mas temos outras como Imotec e também outras instituições que estão desempenhando um papel muito importante nessa produção. Então, eu também gostaria de mostrar alguns modelos para a fabricação local. Então, esse é a abordagem do setor hoje. Então, você tem a produção centralizada e você precisa do material importado, você pode usar isso nos seus. Você vai desenvolver localmente, pode aplicar no seu paciente, e você tem uma fatia alta desse custo que é dedicada à logística. Existe uma abordagem local desenvolvida em São Paulo, uma iniciativa de Ribeirão Preto, uma iniciativa onde existe um centro de produção muito bom que foi estabelecido. Os pacientes têm que ir lá para se prepararem, serem tratados. É uma produção implementada localmente, bastante inovadora, uma iniciativa muito forte, mas os pacientes ainda têm que ir lá. Você não imagina um paciente no estado do Acre, na fronteira com a Bolívia, e a sua família desse paciente se mudando para São Paulo, para o interior de São Paulo, por todo o tempo do tratamento. São Paulo é um estado muito grande e realmente é um desafio realmente cobrir a população do estado, tirar de outros lugares. E nós temos aqui essa iniciativa também, que não são locais. Aqui nós temos a iniciativa carioca, como já foi explicado. Aqui nós temos a ideia que realmente não há um lugar com uma vista melhor para produzir células CAR-T, mas é uma iniciativa local, no sentido de que nós vamos cobrir apenas a iniciativa local ou a população local, mas uma maneira de pensar e desenvolver aqui no Rio de Janeiro, uma iniciativa baseada no Rio de Janeiro, que já é desenvolvida e com o intuito de ser implementada nacionalmente. Eu vou agora mencionar algumas dessas iniciativas. As células CAR-T que foram mencionadas pelo Leonardo. Nós temos aqui o pipeline, o duto de produção, fase 1, e no INCA com essa iniciativa. E nos próximos meses ela ganhará mais velocidade. Nós temos aqui um Instituto de Cardiologia, onde existe uma sala higienizada certificada, uma iniciativa conjunta com eles, outra iniciativa
é o Hospital da Filadélfia, de Crianças da Filadélfia, o INCA. Estamos estabelecendo uma tecnologia, uma transferência de tecnologia para que realmente esse processo, esse tratamento chegue da forma mais fácil possível aos pacientes. Estamos trabalhando com essa equipe, eles estão mudando a manufatura para uma plataforma automática, digital, e nós vamos tratar 30 pacientes pediátricos com leucemia. São iniciativas que serão adaptadas, uma maneira adaptada, na qual poderíamos adaptar a maior parte desses bancos de sangue distribuídos ao redor do país, que não estão sendo usados da forma correta, porque o sangue, o estoque de sangue usado para transplantes está cada vez mais baixo e temos que saber o que fazer com essas instalações a fim de melhorá-las. E, em último lugar, não menos importante, a iniciativa entre a Fiocruz e a Karen Cross, que foi mencionado pelo palestrante anterior, é muito interessante, porque estamos estabelecendo uma cooperação entre uma instituição federal, instituições federais localizadas no mesmo lugar, para validar esse produto e para ser utilizado no SUS, no Sistema Único de Saúde. Boram falou do poder, da força de ter esse desenho triplo para evitar que haja problemas de fornecimento do tratamento de leucemia, por exemplo. Nós temos aqui o Biomanguinhos e a parceria com o Instituto de Doenças Infecciosas na Europa. E aqui nós temos essa transferência de tecnologia para vetores, produção de vetores, lentes virais. Então, aqui nós temos um passo muito importante que será replicado em diferentes lugares. Aqui nós teremos um container no INCA e um container em Biomanguinhos para cobrir a iniciativa da leucemia no INCA e também em Biomanguinhos. E esse modelo certamente é um hub and spoke, mas é uma rede, mas pode ser replicado em nível nacional. A ideia é de que nós temos isso funcionando aqui no Rio de Janeiro, vários outros estados do Brasil podem receber diferentes containers com a mesma estrutura, a mesma verificação de controle de qualidade, compliance, conformidade coordenada pela Biomanguinhos. Então, talvez possamos passar para países da América Latina além das fronteiras do Brasil. Esse é o meu último slide, falei das iniciativas e as pessoas do meu laboratório, a minha equipe, e um grande agradecimento a todas as instituições e agências de financiamento que nos apoiaram os nossos esforços, não apenas os nossos esforços, mas de tantas pessoas que estão desenvolvendo projetos de parceria com a Fiocruz e a Biomanguinhos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por falar justamente das várias maneiras de trazer essas terapias avançadas ao nosso sistema público de saúde. E agora nós temos Marco Krieger online para debater as apresentações e nós não teremos tempo para perguntas acerca das apresentações que foram feitas, mas vamos ouvir o Marcos. Marcos, por favor, tenha a palavra. Perdão, eu vou tentar fazer isso rapidamente. Em primeiro lugar, é um prazer realmente participar, mesmo de maneira virtual, nessa sessão importante do 8º Simpósio Internacional de Imunobiológicos, patrocinado pela Biomanguinhos. Esse painel abordou diferentes pesquisas que todas estão cooperando com a Fiocruz de diversas maneiras no campo das terapias avançadas. Além das nossas capacidades de produção em Biomanguinhos, eu acho que isso vai nos permitir desenvolver alternativas estratégicas para garantir acesso aos pacientes do setor público de saúde aos tratamentos. Isso é algo importante que estamos tentando desenvolver. Eu gostaria de enfatizar
os esforços de todas as equipes envolvidas neste projeto em Biomanguinhos, na Fiocruz, as equipes técnicas e jurídicas que estão trabalhando nesse projeto, tanto quanto todos os colegas que estão trabalhando nesse projeto tão complexo. Neste painel temos Antônio Carlos, que está trabalhando conosco, a coordenação desse projeto. Temos Martim, que também trabalha na Fiocruz, mas trabalha também no INCA, e tem uma contribuição muito importante para o nosso projeto, e também diferentes iniciativas. Temos os nossos parceiros internacionais, Bora and Jean, que estão comprometidos com o mesmo projeto, o desenvolvimento de uma estratégia que vai nos permitir trabalhar na produção local desses vetores e células e tecnologias para o Sistema Público de Saúde do Brasil, mas também para trazer para Fiocruz e Biomanguinhos um papel tão importante a ser desempenhado no nível global. É a mensagem que nós temos neste painel tão importante. Em último lugar, eu gostaria de agradecer todos os organizadores do Congresso por permitirem que eu participe nesta questão, embora eu não esteja numa outra reunião, não possa participar presencialmente. Eu acho que nós tivemos uma sessão muito importante, uma excelente oportunidade de mostrar aos nossos colegas as iniciativas da Fiocruz nesta área. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelo convite. Infelizmente, como mencionei anteriormente, nós estamos atrasados e já me disseram que nós não temos tempo para perguntas. Bora e Martin vão responder perguntas depois, individualmente, depois do término do dia de hoje. Muito obrigado a todos pela presença e pela atenção. Obrigada, Antônio Carlos, pela sua condução. Obrigada a todos os participantes. Gente, por favor, mais uma vez, não esqueçam das doações, né? Vocês viram que elas podem ser feitas online. Não sei se vocês pegaram o QR Code, acho que a gente também não tem como, enfim, colocar agora, mas, por favor, que tragam amanhã os tipos de doações: água, alimentos não perecíveis, material de limpeza e raçãozinha para os cachorrinhos e gatinhos. Tá bom? Então, a gente se vê amanhã às 9 horas. Bom descanso e até amanhã.